Boa tarde, boa noite, bom dia, no seu horário que a banca vai estar assistindo essa apresentação. Cumprimento a todos. Meu nome é Valéria Maria Leitão Rodrigues, sou aluna orientada da professora Desterro, Maria do Desterro Soares Brandão do Nascimento, e co-orientada pela professora Flávia Castelo Branco Vidal Cabral. Bom, o nosso trabalho trata do desenvolvimento de um protótipo de vacina antitumoral para adjuvância no tratamento do câncer de colo uterino e é um potencial biotecnológico baseado em células dendríticas. Para a gente contextualizar a importância desse trabalho, os tipos oncogênicos de HPV são a principal causa de câncer epitelial, do câncer epitelial cervical e outros tipos de tumores associados, né, a esse vírus. As vacinas profiláticas já são bem conhecidas, já existe inclusive o calendário do Ministério da Saúde, que começa na idade ali de 9 anos, tanto para meninos como para meninas, já se mostraram eficazes, porém, apesar de eficazes, a gente sabe que não contempla todas as variantes virais, né, nem todos os tipos, e sendo assim, apesar dessa vacinação ainda recente, com cobertura ainda não completa, a gente ainda terá alguns casos de câncer de colo, considerando que a gente não vai conseguir, com essa vacina profilática, erradicar 100% dos casos de câncer. Inclusive, por isso, ainda continuam as políticas do Ministério da Saúde de rastreamento do câncer. Então, a gente ainda fará diagnóstico desse problema. Então, diferente das vacinas profiláticas tradicionais, as vacinas terapêuticas visam principalmente a ativação da resposta imune mediada por células. Então, não há vacina terapêutica disponível ainda, né, para portadoras de câncer ou carcinoma de HPV relacionados. E aí, só para a gente falar um pouquinho dessa ideia da vacina terapêutica, ela já tem sido utilizada inicialmente nos casos de câncer renal, melanoma, câncer pulmonar, e tem alguns resultados já promissores em relação ao aumento de sobrevida, e nestes mesmos casos estão derivadas de células dendríticas. E lembrando, né, assim, que as células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno, e ela se torna relevante nesse estudo por sua plasticidade funcional, ampla distribuição no organismo, e as células são mais eficazes nessa ativação dos linfócitos. Assim, no nosso trabalho justifica-se por desenvolver estratégias eficazes de tratamento e melhorar o controle clínico da doença, garantindo a sobrevida de recidiva ou o controle do tumor, explorando assim os mecanismos dos componentes do sistema imune inato adaptativo para o ganho terapêutico, já que é muito usado em malignidades no câncer. Nesse contexto, as células dendríticas se destacam com grande potencial como células de papel central na resposta imune, pois são células apresentadoras de antígenos que funcionam para reconhecer, adquirir, processar e apresentar antígeno para os linfócitos T, iniciando uma resposta imune adaptativa antígeno específica mais eficaz na eliminação da maioria dos tumores. Assim, o objetivo geral do trabalho é desenvolver, padronizar um protótipo de vacina a partir da transfecção de monócitos, células dendríticas, com RNA total do lisado tumoral do câncer cervical como estratégia para a indução da imunidade específica. E aí, dentre dos objetivos específicos que a gente tem no decorrer desse trabalho, pretende-se também detectar a assinatura gênica do câncer cervical, padronizar a transfecção do RNA total em monócitos células dendríticas saudáveis, analisar a eficácia da transfecção, avaliar a atividade linfoestimuladora dos monócitos células dendríticas transfectadas e caracterizar o perfil da resposta imune desenvolvido. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a partir da coleta de sangue periférico de mulheres, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, a gente vai fazer a retirada dos monócitos, e aí eles serão cultivados, e lembrando que a célula dendrítica ele vai ser o fruto do amadurecimento desse monócito, né? E por volta do 5º dia, após esse amadurecimento, eles serão retirados, e aí, por volta do 7º dia, já cultivadas com os linfócitos, elas serão submetidas já maduras
para eletroporação. O que é eletroporação? É, na verdade, aumentar a permeabilidade da membrana por meio da utilização de um campo elétrico, e aí aqui é que a gente vai fazer a união dessas células tumorais com a célula dendrítica madura, para que a gente tenha essa célula dendrítica ativada. Então, se a gente, né, pensar nos dois, nesse estudo do ponto de vista metodológico, com dois braços, a gente terá a paciente, que já tem essa, em que ponto a gente está do estudo até em relação ao nosso trabalho. A gente já retirou esse lisado tumoral de pacientes com diagnóstico de câncer de colo uterino, e já tem um mapeamento oncogênico, estamos iniciando essa semana a extração de RNA. Uma vez que a gente já terá o RNA extraído, aí sim, após fazer aquela parte de todo o amadurecimento dos monócitos em células dendríticas, a gente acontece aqui a eletroporação e a gente terá essa célula híbrida. A partir dessa célula híbrida, a gente poderá fazer fenotipagem, depois proliferação dessas mesmas células e retirada das citocinas do sobrenadante. Desses resultados iniciais dessas pacientes já avaliadas do nosso N, da nossa amostra do câncer de colo uterino, o que a gente pôde ver do ponto de vista epidemiológico? A grande maioria, isso já está bem posto na literatura, quando o início de vida sexual mais precoce, ela vai ser mais prevalente o número de casos de câncer de colo uterino. Também, né, gestações, né, a idade da primeira gestação, acaba falando também de um início de vida sexual mais precoce, também quanto mais precoce, maior exposição ao câncer de colo uterino. Então, a gente vê aqui que nessa segunda parte da tabela é como se a gente tivesse pego essa faixa etária e dividido em dois, então a gente contempla aqui o somatório de 10 e 27 de pacientes de positividade para o HPV. O número de gestações, ela não se mostrou, assim, prevalente em relação a um fator de risco. Quanto mais gestações, maior possibilidade de positividade. Na verdade, se a gente for observar nessa tabela, dá a ideia até que quanto mais gestações, menos positividade, mas na verdade isso aqui é um comportamento demográfico que as mulheres, né, agora dessas gerações, elas estão tendo uma taxa de natalidade menor, um número de filhos menores do que em relação a alguns anos atrás. Em relação ao uso de contraceptivo, a maioria não fazia uso de contraceptivo, e fica bem acentuado aqui em relação ao número de parceiros, né, a parceria sexual, de que não necessariamente a gente vai ter uma prevalência em relação a um maior número de parceiros. Isso basta que você tenha um parceiro que já tenha tido contato com HPV, você já é uma fonte ali de infecção desse único parceiro que você teve. E a prevalência, né, dos achados foi mais prevalente o HPV 16, em segundo lugar o HPV 18. E dentre as variantes, foi mais prevalente a variante do tipo A, né, com 23 casos, depois a variante do tipo D, com 20 casos, e variantes B e C, com apenas 2 casos cada. Dentre as conclusões, nós temos que, dentre as mulheres com câncer de colo de útero, a maioria estavam na faixa etária entre 40 e 49 anos de idade e se autodeclararam de cor parda. Possuíam escolaridade até o ensino fundamental, apresentaram renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos e eram casadas ou estavam em união estável. A maioria das mulheres analisadas iniciaram a vida sexual entre os 10 e 19 anos de idade, tiveram a primeira gestação entre 11 e 15 anos de idade, tiveram 1 a 3 filhos e reportaram não utilizar contraceptivos e possuíram apenas um parceiro sexual durante toda a vida. As mulheres portadoras de HPV-16 apresentaram uma média de idade de 50 a 58 anos e meio. Os tipos histológicos mais prevalentes entre as mulheres com HPV-16 foi o carcinoma de célula escamosa e o adenocarcinoma. E em relação às variantes do HPV-16 encontradas, predominou-se a linhagem A, seguida pela linhagem B. Dentre as sublinhagens do HPV-16, predominou-se as sublinhagens A1, seguida pela sublinhagem D3. Obrigada pela atenção, um abraço a todos.